Salmo 51. Vamos tirar nossa gotinha do Salmo número 51. O Salmo 51 é um salmo de Davi. Você conhece bem esse salmo. Escreveu depois da visita de Natã, que foi lá comunicá-lo que havia um rico fazendeiro, dono de muitas posses, bois, gados, e que a despeito de ter muitas posses, bois, gados, ovelhas, poder, ao receber uma visita em casa, ao invés de pegar uma das suas muitas ovelhas, vai na casa de um camponês e pega sua única ovelhinha. Ele tinha muitas, não toma nenhuma das muitas, vai na casa de um camponês, pega a sua única ovelhinha para oferecer para o seu convidado. E o profeta pergunta: o que se faz com um homem desse? Davi, tomado por fúria: esse homem é digno de morte. Natã então calmamente diz: esse homem é o Senhor. Como rei, tu tens acesso a todas as mulheres do teu reino, além daquelas muitas que tu tens na tua casa. Davi tinha 7 esposas. Ele toma a mulher única de seu melhor amigo. Davi cai em si, consciência do seu pecado, e ele escreve o Salmo 51, que vale a pena ler bem devagarinho. Lição para casa, antes de dormir, leia o Salmo 51, bem devagarinho, mastigando. E tente perceber a angústia do homem segundo o coração de Deus. E no meio e no bojo do seu salmo, da sua oração, está o versículo 12. A primeira parte, a segunda daria um outro sermão. Mas a gotinha eu tiro dessa primeira parte da oração de Davi, no versículo 12, que diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação. Vamos juntos? Restitui. Mais uma vez, restitui-me a alegria da tua salvação. Amém, amados? Senta um pouquinho. Em outras versões, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Nós já falamos sobre isso aqui, assim, en passant. Davi não perdeu salvação. Ele perdeu o quê? A alegria da salvação. Então, essa palavra de Davi é um negócio tremendo. Há 2 verdades que eu compartilharia com vocês nessa oportunidade. Quando, como salvos, nos relacionamos com o pecado. Quando, como salvos, contaminados por ele opcionalmente. A relação de alguém que já tem andado na luz e por opção foge às trevas de quando em vez. Quais as consequências desse negócio? 2 a gente vê nesse versículo. Primeiro, que esse versículozinho deixa claro que a salvação produz no salvo uma alegria distinta de qualquer outra alegria que possamos conhecer na vida. A salvação produz no salvo uma alegria distinta de quaisquer outras alegrias que a gente possa conhecer nesse planeta. Davi, nesse versículozinho, ele fala: Deus, eu tenho razões na minha vida de sobra para me alegrar. Porque ele peca, mas continua rei. Ele peca, continua, portanto, rico. Ele peca, mas continua poderoso. Ele peca, mas continua famoso. Ele peca, mas continua eleito por Deus, continua homem segundo o coração de Deus. Ele peca e, a despeito disso, ele continua de posse de um monte de coisas que certamente produzem alegria. O reinado, o poder, a glória que ele tinha, a fama, o fato de ser eleito, o fato de ser ungido, o fato de ser famoso, ele tem tudo que qualquer ser humano pós-moderno deseja e imagina nisso esteja a felicidade. Então Davi
tinha muitas fontes de alegria, mas ele está dizendo, Deus, todas essas alegrias produzidas por isso que eu tenho, nada disso traz plenitude à minha vida. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. A alegria que eu perdi fala mais alto do que qualquer outra alegria produzida por outras fontes. Eu tenho muitas fontes de alegria. Fontes que os homens que não são salvos, não te conhecem, buscam e matam e se matam por isso. Eu tenho todas essas fontes. Mas, ó Deus, a minha alma continua angustiada. Se você ler esse salmo, você vê angústia. Você quase toca na angústia do rei. Você quase toca na angústia do homem de segundo o coração de Deus. Ele está dizendo, Deus, eu perdi uma salvação que, porque perdida, não me permite ser pleno com nenhuma outra alegria. Não há nada nesse planeta que consiga trazer equilíbrio, acabar com a minha angústia. Não há nada, eu continuo abatido, eu continuo infeliz, eu continuo querendo morrer, eu continuo triste. Por quê? Porque ele perdeu uma alegria que só os salvos têm. E essa alegria não se compara com nenhuma outra nesse planeta. Nenhuma. De modo que em Davi eu aprendo que, como salvo que eu e você somos, se somos, fomos batizados no dia da nossa conversão, quando nós nascemos de novo, em Cristo, nova criatura. Esse novo ser é batizado por uma alegria que só quem passou pela experiência conhece. E quem passou pela experiência não tem dúvida alguma. Não fica dúvida se eu nasci ou não, se eu sou salvo ou não, se eu me converti. Não há como haver dúvida. A experiência é tão marcante, porque é uma experiência de morte. Importa nascer de novo, ou seja, eu morri para a velha vida e nasci de novo. Não tem como, tendo nascido, não se perceber vivo. Davi fala de uma alegria incomparável. De uma alegria que só os salvos experimentam e que não se compara a alegria nenhuma. A diferença da alegria produzida pela salvação e a alegria produzida por outras coisas, como grana, fama, dama, poder, glória, exibicionismo, ascensão, tudo isso gera, aspas, alegria. Qual a diferença dessas alegrias todas para a alegria produzida no salvo quando da sua salvação? A diferença está na fonte. A fonte de alegria da salvação é espiritual. A fonte das outras alegrias são todas materiais. De modo que mexeu na matéria, acabou a alegria. Davi está dizendo, a fonte que eu perdi é uma fonte que é insubstituível, porque é fonte divina. Tem a ver com o que a gente ouve por João, lá no capítulo 14, vamos lá para 14 de João, bem rapidinho, que você vai relembrar o que eu estou te falando, o que eu quero comunicar para você que é salvo. João 14, 17 ou 16. Jesus é assunto aos céus, volta para casa, e ele diz no 16 de João 14, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro ajudador para que fique convosco para sempre. A saber, quem? O Espírito da verdade. Olha o que João diz aí. O qual o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. João está falando do Espírito Santo. Não vos deixareis órfãos, enviarei o ajudador, a palavra é paráclito, aquele que é chamado ao lado para ajudar. O Espírito Santo foi nos enviado para andar junto de nós, para nos ajudar. Ele está dizendo, quando nossa matéria sucumbe, quando a angústia nos sequestra, quando a adversidade nos oprime, ele está dizendo, se você tem o Espírito Santo faz a manutenção da tua força e da tua alegria no nome de Jesus. E ele diz assim, não há nada nesse mundo ou fora dele que possa parar alguém que foi batizado no Espírito Santo, que foi marcado pela alegria que o Espírito Santo gera. Ele está dizendo, o Espírito Santo, ou a alegria do Senhor, a dos salvos, é o que faz manutenção da vida.
Por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a vossa força. De modo que quando o diabo quer abater alguém, ou quando se vê alguém abatido, é porque essa pessoa, sobretudo, perdeu o quê? A alegria. E o que Davi perdeu? A alegria da salvação. Então me deixa ministrar no teu coração pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Quando você que é salvo, troca a fonte de alegria espiritual por qualquer coisa desse planeta, desse mundo, você está fazendo uma opção pela não vida. Você está pondo um prazo de validade na vida qualitativa. Quando você abandona opcionalmente o reino que deveria estar em primeiro lugar, quando você faz opção clara pelo pecado, e cada um de nós sabe de si e diante de Deus, quando a gente faz opção clara pelo pecado, nós estamos simplesmente dizendo: Deus, anula a fonte espiritual. E quando anula a fonte espiritual, você pode ter certeza, o que sobra é frustração. Hoje, mais uma vez, tive informação do suicídio de um pastor. Eu não suporto mais falar nesse assunto. Eu estou adoecendo. Eu não aguento mais falar disso. Eu não aguento mais atender gente que está com esse tipo de problema. Eu vou adoecer. É desalentador. Lidar com gente hoje é desalentador. O ser humano está tóxico. Estamos doentes. Não há como fazer manutenção da vida qualitativa se a nossa fonte não for Deus. Aprendam isso. Não há como ter plenitude buscando alegria em outras fontes. Você pode ter 1 bilhão de fontes. Tem alegria de salvação ainda? Não. Você é o próximo. Você está com prazo de validade. Ninguém pode te ajudar. Pastor Neil não pode te ajudar. O psiquiatra não pode te ajudar, porque o psiquiatra está doente também. Joga aí no Google, curiosidade. Saúde dos psiquiatras brasileiros. Quando chegar em casa, estuda lá, você vai ver como é que está. Os que ajudam, pergunta como é que eles estão. São os que mais precisam de ajuda hoje. Os que ajudam. Não há salvação. Não temos para onde correr. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas ele diz: eu estou abatido, por quê? Mas você tem tudo, Davi, mas a minha fonte espiritual secou. Ou nós acreditamos nisso, busca primeiro o reino de Deus, ou nenhuma das outras coisas nos serão acrescentadas, porque elas nunca serão suficientes para trazer plenitude para a nossa vida. Então, minha ovelha, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, bota na tua cabeça. Perca tudo menos a razão. Perca tudo menos a saúde do seu senso de valores. Pega você que abandonou a fonte espiritual. Compare a tua vida com o que você foi há 5 anos atrás. Você me fala disso há muito tempo. Compare quem você era 5 anos atrás e compare com o que você é hoje. Veja se você não está no processo de decadência. Veja se seus valores não adoeceram. Veja se seus apetites não adoeceram. Veja se você não está mais carnificado. Está longe da alegria espiritual? Estou, pastor. Há quanto tempo? Não sei quanto tempo. Compara o que você é há 5 anos atrás com o que é agora e você vai ver claramente o seu processo de decadência. Porque o que faz manutenção da vida nesse tempo de não vida é a alegria do Senhor, que é a nossa força. Não há como nos fortalecer em lugar nenhum, senão na alegria do Senhor. Você está entendendo essa palavra, amém ou não? Davi está dizendo: torna a dar-me alegria. Aí nós temos uma segunda lição, que aí é o que o bagulho entorna tudo de uma vez. De um lado a gente aprende que a salvação produz no salvo uma alegria distinta de qualquer outra alegria que possamos conhecer. Segundo, também está dizendo o texto, o pecado produz uma tristeza tão poderosa quanto essa alegria da salvação. A alegria da salvação é incomparável por causa da fonte. Mas o texto também me deixa claro que o pecado gera uma tristeza tão poderosa quanto essa alegria que é comparável. Porque ele está dizendo: Deus, eu tenho fonte em muitas outras alegrias, mas eu perdi a alegria da salvação. Ele está dizendo: uma tristeza me carcome que eu não consigo vencê-la de jeito nenhum. Aí ele diz: restitui-me a alegria da salvação. Ele está dizendo: Deus, só há uma forma de vencer a tristeza produzida pelo pecado. Como? A alegria produzida pelo Espírito Santo.
Então restitua a minha alegria da tua salvação, porque eu estou carcomido por uma tristeza que ninguém consegue curar. É só você olhar para o lado, meu irmão. Está todo mundo dormindo à base de remédio. Quando dorme? Você me viu pregando há bem pouco tempo atrás, não há mais nada natural no ser humano. A alegria que o sujeito tem, ou injetou alguma coisa no corpo, ou bebeu alguma coisa, ou cheirou alguma coisa, fica alegre. Alegria é artificial. O sono é artificial, só dorme porque toma remédio. Tira o remédio e não dorme. Tem equilíbrio durante o dia, paz, porque também toma o calmante. Se não tomar calmante, ele pira. O cabelo que você vê liso na tua frente também não é liso, isso é remédio. Esses músculos todos desse cara que está na tua frente também não é dele, isso é bomba. E a maioria dos que perderam 10 quilos em um mês também é remédio. Tudo artificial, não há mais nada natural em nós. A nossa vida virou uma vida artificial. Tudo em nós é artificial. Não há mais natural na nossa natureza. Olha que coisa antagônica. Não há natural na minha natureza. E a gente vai se conformando a esse estado antinatural. Não há nada que tire essa alegria que está aí. Não há nada que tire essa angústia que está aí. Não há nada que tire esse vazio que está aí. Não há nada que nos devolva a vontade de acordar de novo com alegria. Não há jeito. Porque a alegria produzida pelo pecado é tão poderosa. A tristeza produzida pelo pecado é tão poderosa quanto a alegria produzida pelo Espírito Santo. Por isso que Davi diz assim, restitui-me. Como quem diz, essa alegria, Senhor, é a única forma da minha vida voltar a viver de novo. Agora, ele também deixa claro que essa alegria gerada no salvo pelo Espírito, não perambula na geografia do pecado. Ele não consegue caminhar como um rio, fluir nas vielas do pecado. Precisa limpar a viela. Precisa limpar o córrego para que as águas da alegria possam jorrar de novo. Davi estava em pecado, a alegria foi estancada. Davi pecou, a alegria para de fluir. É alusão a Isaías 59 que diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem sem ouvido tapado para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Então, como você já me viu pregar alguns meses atrás, o pecado coloca um tratamento acústico em torno da oração do que está em pecado, de modo que a oração não passa do lugar onde ele está. O pecado blinda. Não tem como ter acesso a Deus se for pelo pecado opcional, não tem jeito. Se somos salvos, não encontraremos no mundo nada que seja capaz de gerar em nós plenitude, só a alegria da salvação. Agora, os rios da salvação, a alegria da salvação, não perambula, não se movimenta na geografia do pecado. Então, rapaz, ouvi gente todo dia, o dia todo, ano após ano, as suas angústias, cada vez que sai do gabinete parece que alguma coisa cola em nós. Você imagina, você o dia inteiro ouvindo isso, o dia inteiro, dia por dia, 7 dias na semana quase, 30 dias no mês, tendo que o tempo todo. Cara, isso é loucura. Está uma loucura. E a gente pede a Deus graça e saúde. Deus me dá equilíbrio. Me dá equilíbrio emocional. Porque, meu Deus, cada vez que eu tomo uma notícia desse homem lá longe, lá no norte, no nordeste, a minha alma geme dentro de mim. Porque se a gente dá cabo de alguma coisa que Deus nos deu, é porque nós provavelmente fizemos opção pelo pecado, perdemos a fonte espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, você está aqui solteira, não é um homem que vai te trazer felicidade e vice-versa. Você está aqui desempregado, não pensa que é o emprego que vai te trazer felicidade. Há muita gente muito bem empregada que não suporta mais a vida, muita gente casada que não suporta a vida. Não pense que você está aqui gordinha, vai ficar feliz porque vai perder 20 quilos. Ora, na academia que a gente treina lá, uma menina menos de um mês perdeu, ao longo desse ano passado, ela perdeu 32 quilos. Há um mês tentou suicídio. Porque imaginou que magra seria feliz. Não, a magreza pode melhorar nossas fotos. Pode melhorar nosso estima um pouquinho. Mas trazer plenitude, só a alegria da salvação. Não há nada
em nós, nesse tabernáculo, nesse planeta, que possa trazer plenitude. Bobagem. Isso é um privilégio dos salvos. Aí a gente pode entender o que a Bíblia queria dizer. Então sabereis a diferença entre o salvo e o não salvo, entre o que teme a Deus e o que não teme a Deus, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A Bíblia deixa claro que entre o salvo e o não salvo há uma diferença enorme. E essa diferença está nas fontes. Davi, depois de seu pecado, ele escreve um outro salmo, ele diz: todas as minhas fontes estão em ti. Todas as minhas fontes estão em ti. Então, minha igreja amada, você que é salvo, quantos salvos nós temos aqui? Diga graças a Deus. Você é o único capaz de ter plenitude na vida. Então não troque tuas fontes. Não abra mão dessa alegria. Porque senão não tem jeito. É angústia mesmo. E é cada dia pior, cada dia mais desesperador, cada dia mais assustador. Tenho medo, confesso, do que vejo, do que percebo, do que enxergo, do que capto dentro dos homens. É assustador. Mas quando eu olho para a palavra, eu digo: muito obrigado, Senhor, pela tua salvação. Não me permita, como salvo, perder a alegria da tua salvação. Porque a alegria no outro a gente já perdeu há muito tempo, né? O outro é mais uma fonte de tristeza, de dor, do que de alegria. Quantos seres humanos a gente tem que nos alegram hoje na vida? É só decepção, frustração. Quantos encontram alegria em coisas que permanecem? Nada, a gente está comprando feito desesperado, mas o que você comprou só tem validade por 1, 2 dias, depois perde valor, você tem que comprar de novo. Nada planifica, nada preenche. O vazio é homérico, é universal, há um universo dentro de nós que nada consegue preencher. O Senhor está dizendo: a alegria da salvação preenche. Essa alegria, produzida pelo Espírito, diz a palavra, o mundo não pode receber, mas você pode. Você já recebeu. Alimente essa fonte, porque é a única forma de manutenir a vida nesses tempos difíceis que nós vivemos hoje. Que Ele nos abençoe e nos guarde. Aplauda Ele e vamos adorar. Aleluia, vamos ficar de pé. Oh Deus, louvado seja o teu nome. Aleluia, vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua palavra é escudo e broquel. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Tua palavra é luz para o nosso caminho. Tua palavra é alimento para a nossa alma. Tua palavra é sombra. Tua palavra é a tua palavra. E a tua palavra gera vida na vida de cada um de nós. Ó Deus, nós vivemos tempos difíceis, muito difíceis, desalentadores. Mas a nossa esperança está em Ti. Queremos que todas as nossas fontes estejam em Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a optar pelo reino. Ajuda-nos a optar pela alegria da salvação. Não permita, ó Deus, que o mundo presente, que aquilo que os nossos olhos veem, nos afastem de Ti. Pelo contrário, Deus, nós queremos nos aproximar, porque nós não vivemos do que vemos, nós vivemos do que cremos. Então, ó Deus, ajuda-nos a manutenir a nossa fé em Ti. Ajuda-nos a olhar para a cruz. Ajuda-nos a olhar para o Teu sacrifício. Ajuda-nos a entender que a única alegria que pode planificar a cada um de nós vem de Ti, está em Ti. Muito obrigado porque somos salvos, fomos eleitos, estamos capacitados por esse tempo difícil. Ajuda-nos a focar no lugar certo. Estamos erigindo como família um trono de louvor a Ti. E esperamos que Tu te assentes sobre esse trono, reine sobre nós e que Tu te alegres com a nossa adoração. Nós oramos, Te bendizemos, Te exaltamos, no nome de Jesus nosso Senhor. Amém e aleluia. Aplauda Ele, vamos adorar.